Olá, graça e paz, tudo bem? Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Salatiel Silva. E hoje vamos para mais um episódio do podcast Graça e Verdade. É pela graça e pela verdade que estamos aqui. A graça que nos alcançou e a verdade que nos libertou. Desde já eu quero te pedir gentilmente, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, receba as notificações e assim compartilhe. Ajuda-nos a divulgar e propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Também nos siga nas redes sociais. Vai ser uma grande alegria tê-lo lá como nossos seguidores e vamos interagir, tá bom? Juntos somos mais fortes. E hoje eu tenho um prazer imenso de receber aqui nos estúdios Fioli Music um apóstolo que vai falar coisas extraordinária, que já no off ele já tem falado coisas edificadoras. Eu vou receber aqui, posso considerar o Jô Soares do podcast. O homem aí é jornalista, apresentador do podcast Sua História, presidente do Conselho de Pastores de Colombo e pastor apóstolo da Igreja Viva Mar. Estou recebendo aqui no estúdio o meu amigo apóstolo Aloísio Lemo. Seja bem-vindo, apóstolo. Muito obrigado, pastor Salatiel. É uma honra estar no podcast Graça e Verdade. Que Deus abençoe esse tempo, que venham convidados melhores do que esse que está aqui hoje, aqui para brilhantar e com certeza para acrescentar mais alguma coisa na vida de quem está ouvindo aí também. Olha, acrescentar você já está acrescentando, pela tua presença, pela tua humildade, pelo teu carisma, né? Nós aqui estamos iniciando, porém estamos contando com pessoas que têm visão de reino e isso se nota no Senhor, visão de reino. Como conselho ou presidente do Conselho de Pastores, me fala como que anda a visão de reino dos pastores a qual o senhor tem caminhado aí. Maravilha. Nós estamos lá em Colombo. Colombo sabe que é a terceira melhor cidade do mundo para se viver. Colombo só está perdendo para Curitiba e para Itaperuçu. Mas, graças a Deus, ou Taboão, ou Itapecerica, qual que é a tua cidade lá mesmo? Eu lá sou da capital, de São Paulo. Capital, né? Mas não, a capital não dá para concorrer. Né? Mas, graças a Deus, Colombo, a gente tem vivido ali nos últimos anos uma unidade. Essa que é a ideia nossa ali, como presidente do conselho, viver a unidade, trazer, viver aquela oração sacerdotal de João 17, que quando nós formos daí sim o mundo vai reconhecer e daí vem, sabe? Então, graças a Deus, e eu percebi uma coisa, pastor Salatiel, é que a unidade não se faz com muitos, não. Sabe? Então você faz às vezes por pequenos grupos de afinidade aqui, mas o outro grupo ali, mas sem aquela visão de empresa, mas uma visão de reino. Porque às vezes você foi chamado pro evangelista, eu fui chamado pro profeta, o Jackson foi chamado pro mestral, e daí nós vamos nos unindo dentro daquilo ali. E principalmente quando a gente fala a mesma língua, vai gerar um grupo de afinidade. Só evangelista aqui. Fica muito legal. Daí, de repente, ali... E quando a gente nós nos unimos, daí fica legal. Daí o diabo põe a mão na cabeça e fala, deu tudo errado que eu estava prevendo aqui. Vou ter que mudar os planos. E, diante disso, tem muito ataque, tem muita situação contrária, é lógico, se tratando do mundo espiritual. Porém, nós estamos vivendo algo poderoso na cidade de Colombo. A 8ª maior cidade do estado, são quase 250 mil habitantes. Eu não tenho censo de número de igreja, mas nós passamos de 500 igrejas, facinho. Passamos muito mais que isso, eu tenho 500 pastores aí. Não, eu estou falando besteira. É muita igreja, né? E o Senhor se apresenta nelas a cada dia, do seu jeito, de uma forma. Eu aprendi uma coisa com o Silmar Coelho, que você vai o pastor Silmar Coelho, você vai num buffet, você come aquilo que você gosta, mas não gospe naquilo que você não gosta, porque vem outro e se alimenta. Então, quando a gente começa a entender essa visão de que às vezes não serve para mim, mas serve para você, a gente começa a entender que aquilo que a gente converge, que é Jesus. Esse é o nosso caminho.
Essa é a visão, né? O senhor falando, eu me remeto a um canteiro de obra. Canteiro de obra tem diversos profissionais e cada um com a sua ferramenta, né? E eu costumo dizer, eu sempre, quando vou ministrar, faço essa analogia. A lâmina que corta a barba, ela não corta uma lenha. E também o machado que corta a lenha, ela não faz a barba. Porém, são dois elementos ou duas ferramentas essenciais na mão daqueles que têm habilidade. Sim. Né? E quando como eu falo, o canteiro de obra, quando todos ali exercem o seu papel, entendendo que o seu papel ele é fundamental desde a portaria, aquele que fica ali na portaria, até o mestre de obra, o engenheiro, ele tem um papel fundamental na obra para que a obra seja construída, né? E concluída. E eu vejo assim, se todos os pastores entenderem que se eu sou um pastor de 10, tenho a mesma responsabilidade e o mesmo dever que o pastor de 1000 tem, e nos unirmos para que esse evangelho se propague e os pastores se unam, o reino de Deus será outro, né? Como nós estávamos falando no off, foi feito agora um censo que o público evangélico cresceu, triplicou, 3 vezes mais em quase 4 décadas. E esse crescimento, na sua visão, ela trouxe mais benefício ou prejuízo? Nessa questão de prejuízo, nós voltamos a falar que estava em off, com tantos escândalos que têm surgido, na sua visão. Sem dúvida nenhuma, para mim, sempre traz lucro. Sempre traz lucro. O crescimento do evangelho é lucro. A palavra de Deus, ela fala lá, é bem verdade que uns pregam por inveja, por porfia, quando Paulo fala, né, para Timóteo, mas o importante é que Cristo seja pregado. Acho que está lá em Timóteo, né? Sim. Então é sempre lucro. Do prejuízo, a palavra de Deus fala assim, é verdade que vão vir escândalos, mas ai daqueles por quem vem. Então já está tudo, como diz, já está tudo na fatura, já está tudo discriminado, não é verdade? Eu só preciso ser aquele que não seja o escandaloso e nem o propagador dele, porque senão, biblicamente, eu vou ficar ruim. Mas quanto mais gente houver levando a palavra, porque a palavra de Deus, ela fala o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, e serei achado de vós. Então propaga-se, e o encontro ele é individual. Então é nisso aí. E nessa questão de propagação, nós vemos hoje, o apóstolo, que há mais propagação para o mal do que para o bem. O que você acha desse site de notícias ou não vou falar. Sabe como é que eu chamo, já cortando? Você é de São Paulo, você não pegou a parte boa aqui de Curitiba, região, quando tinha um jornal, ainda deve ter esse jornal chamado Tribuna do Paraná. Né? A Tribuna do Paraná era conhecido como o jornal que você espremesse e saía sangue. Em São Paulo é Diário Popular. Diário Popular. Eu acho que eu vi propaganda disso aí lá atrás também, né? E era, sabe aquele jornal sensacionalista? Quando eu vejo esse site, eu vejo como uma tribuna do inferno. Não acrescenta nada. Sabe quando algumas pessoas que estão fora do evangelho falam assim, não acrescentou, uma vez eu vi um pastor falando isso, falou, não acrescentou nada sobre a minha vida, ainda botou dúvida naquilo que eu tinha certeza. Então eu vejo dessa forma, eu acho que isso é de serviço, mas cada um colhe aquilo que está plantando. Eu digo isso, o apóstolo, e até corrigindo que não é Diário Popular, é Notícias Populares. Notícias Populares. Se espremesse, enchia uma talha de sangue, né? E principalmente o bairro do Capão Redondo, nada contra. Capão Redondo eu fico lá direto, eu tenho na casa lá de um amigo meu que é polícia, né? Então, e aí, então ele vai te dizer... Ele já me disse, é quebrada. Quebrada. Capão Redondo, Parque Santo Antônio, São Bento Novo, rapaz, Nakamura, Menininha, ali você nem passava, nem polícia entrava. Mas, não tirando o foco aqui, por que eu digo sobre esses sites, sobre esses propagadores aí de notícias ruins, em relação a pastores? Como o senhor lidar com diversos pastores? Há pastores que sofrem. Infelizmente, nós vivemos numa época que os pastores entram num estado depressivo a ponto de tirarem a sua vida. E muitas das vezes, por causa de notícias falsas,
por pessoas que querem ver o fim da igreja, até mesmo do líder, e muitas das vezes esse líder não tem com quem falar, não tem com quem desabafar. Como você tem uma gana e tem um amplo conhecimento de pastores e pessoas que estão contigo, como trabalhar na cabeça desses pastores para absorver, para que eles possam ter essa tranquilidade de continuar, mesmo aqueles que caíram, e voltar de novo ativo? O primeiro passo que eu percebo é você reconhecer que precisa de ajuda. Porque se você não reconhece que precisa de ajuda, não vai. Você só vai ao médico quando você fala, puxa vida, eu preciso. E quando você vai ao médico, você está com um problema no teu dedão do pé. Não é verdade? O que você precisa? Você precisa expor. Então, o primeiro passo é eu ter a consciência de que eu preciso de ajuda e expor, né, o meu problema. Aí você começa. Eu recebi ontem isso aqui. No Brasil, 45% dos pastores enfrentam ansiedade, depressão ou burnout. 45%. 50% dos pastores já pensaram seriamente em abandonar o ministério. O índice de divórcio entre pastores cresce silenciosamente e com muito complicado. Daí eu tenho mais uns dados aqui que machucam, que são da Barna Group, que é 42% dos pastores dizem que já não se sentem mais qualificados para liderar. A Fuller Institute, 80% dos pastores dizem que o ministério afetou negativamente com os meus filhos. E a CEPAL do Brasil fala a cada 10 pastores, 5 enfrentam burnout. Sabe? Então, além dos problemas, tem as consequências. O problema do pastoreio, de você administrar a igreja, de você apacentar o teu rebanho, daí tem o reflexo que isso pode causar. E às vezes, por isso que eu falo sempre, eu tenho medo de quem anda sozinho. Né? Porque quando você tem amigos, eu tenho um pastor que eu vi falando esse tempo atrás, é o seguinte, ele foi num lugar e a pessoa que estava cantando, ela cantava muito mal, mas ela para cantar mal, ela tinha que fazer curso, sabe? Aí o que acontece? Ele falou, poxa, essa pessoa não tem amigo, porque alguém precisa fala, você não sabe. Com muito carinho, com muito cuidado, sabe? Porque ela tá pagando um mico, ela tá estragando, ela tem alguma coisa de errado aí. Falou, pô, então por isso que a gente precisa de amigo até pra isso. Falou, pô, você dirige mal, se dirige com uma certa imprudência, vai mais devagar. Né? Em tudo, nós precisamos, a palavra de Deus, ela fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim. E eu tava pensando aqui sobre essa resposta. Eu tenho um amigo, o pastor Nonato Fonseca. Ele é o meu crítico. Mas é um amigo que eu tenho a longas datas. Termina o podcast, eu vou falar, Gel, você estava sentado, tua postura estava errada, sua fala foi errada. E às vezes dá vontade de pegar o Nato assim, torcer o pescoço. Eu falo, cara, você só fala coisas negativas. Ruim, mas eu aprendo com ele. Porque esse é o amigo. Sim. Né? Ele não me expõe. Comenta lá, poxa, você tá... Ele me chama no particular. Então, como o senhor estava falando, quando se tem um amigo, de verdade, né? Aquele amigo que aconselha, vem cá, precisa melhorar nisso. E a pessoa também tem que ser humilde para reconhecer, poxa, realmente eu preciso melhorar. O senhor hoje aqui, como nós recebemos o Fábio do podcast, eu creio acredito, né? Acredito na minha geração. São pessoas que já estão aí na estrada há muito tempo. Não, mas não me compare com o Fábio. O Fábio eu não conheço o Fábio pessoalmente, mas ele está num patamar e eu sou filhotão. O senhor é jornalista, o senhor tem um know-how aí, né? Já sabe. Ele falou da postura, até deu uma melhorada aqui, Jacques. Eu falei, eu acho que ele está dando uma indiretinha aí, porque eu vou deitando e vou... deslizando. Aí é bom, né? Então, vocês têm know-how para falar. E escutar pessoas gabaritadas como o Jackson. O Jackson é professor de música, né? O senhor falou aí do pessoal que canta ruim. Recebeu uma palavra do Jackson, pô, você tá errado aqui. Sim. A pessoa tem que ser humilde. Pô, ele estudou para isso, ele se gabaritou para isso. E né? Na música, você precisa divulgar mais isso aí, meu querido. Porque o que acontece? Eu vou pregar muito fora aí.
Meu, tem umas coisas que acontecem ligado à música, né? Falou, pô, pastor, posso colocar um fundinho? Eu falei, não ponha, por favor. O fundinho vira minha voz, sabe? Então eu já coloquei é muito raro eu pedir para colocar um fundo. Então, de maneira geral, eu não ponho porque vai o músico lá e começa blim, blim, blim. Você atrapalha. Meu Deus do céu. Então, por isso que os pastores precisam de mais Natanael como você, sabe? Porque bajuladores não te levam a lugar nenhum. O crítico, ele te faz melhorar. Eu lembrei agora, pastor Napoleão Falcão, um paizão para mim, né? E quando estava em São Paulo, eu fazia muita agenda com o pastor Napoleão, como ele também me ajudava com muita agenda. E uma vez eu fiz uma agenda... Não, eu sou filhotão mesmo, hein, Jackson? Aqui, Napoleão Falcão, eu conheço, deixa eu ver. Bom, deixa pra lá. Aí eu fiz uma agenda pro pastor Napoleão Falcão, numa igreja. Igreja bacana, mas os músicos... Eu, que não sou músico, já tinha reprovado. E o pastor Napoleão Falcão, ele estudou música quando ele era do exército, né? E ele conhece muito. E aí o rapaz foi fazer um fundo para ele no teclado. O pastor Napoleão falou assim, meu filho, desça, vai aprender mais, depois você sobe. Quando ele falou isso, chocou a igreja, né? Tipo, poxa, bateu no menino, né? Mas não estava ajudando ele. Sim, e outra, para quem é músico, eu tenho amigos que são músicos aí que falam o seguinte, pô, o cara sabe quando errou, não é, Jacques? O cara sabe quando ele errou uma nota, ele tira atenção, né? E pra gente que tá pregando, eu não sei pro senhor, dependendo do fundo musical, atrapalha. Tem fundo que eu me perco na mensagem. O fundo tá tão alto, ou o cara... que daí fundo é tua voz, né? Você já não sabe o que tá falando mais. Pra você voltar aqui, é complicado, né? Eu acho que eu tenho tem gente que tem TDAH, né? Eu acho que eu tenho TDAAZ. Você tá entendendo? Então vai muito. Então qualquer coisinha me tira atenção. Então eu prefiro realmente não ter, porque daí eu vou me perder inteiro ali, se tiver alguém tocando muito alto. Eu sou meio estranho, né? Não, eu também, eu me perco, dependendo. É igual quando vai pregar numa igreja que não tem o retorno. Não ligo para retorno. Aí, não, se eu não tiver retorno, eu não consigo. Eu tenho que me ouvir. Sério? Se eu não me ouvir, como que eu vou... Não, se tirarem o retorno, eu agradeço, inclusive. De verdade, eu não... mas é pessoal, eu não gosto de retorno. Até porque normalmente o retorno é maior do que... Eu perco... Mediante isso aí que nós estamos falando também de uma debilidade de igrejas também, né? Assim, igrejas têm uma estrutura fantástica e outras que não têm. Quando o senhor fala de unidade, como um conselheiro, por que as igrejas maiores não ajudam as menores? Aí você vai ter que perguntar para eles, né? Não, você é o presidente. Não, tudo bem, mas eu só posso falar por mim, né? Daí... Não, mas o senhor tem uma base de mais de 500 pastores. Mas não dá para falar em nome deles, né? Eu não tenho procuração para falar por que eles não vão. Ou quem sabe por que eles não vão ajudar. Ou quem sabe por que eles não vão procurar ajuda. E no que eles se ajudam? Não é verdade? Eles quem? Os pastores. Não, nós somos amigos, não é... A ideia do conselho não é ter benefício financeiro, né? É gerar relacionamento. Então, eu não digo financeiro, eu digo ajuda. O que é ajuda? Eu saber da sua debilidade, seja ela qual for, e eu voluntariamente, não é questão do seu pedir, voluntariamente, eu ver a tua necessidade de te ajudar. Para mim, na minha visão, a ótica de conselho de pastor, eu não falo o senhor obrigatoriamente. Sim. O senhor, falo no conselho no modo geral, é ajudar. Não, eu creio que é ajudar, mas o primeiro ponto, porque nós somos, eu acho que nós somos ainda muito iniciante nessa área de fazer essa coisa de ajudar. Primeiro eu preciso conquistar o teu coração, certo? Eu gosto de política, mas de maneira geral, a política partidária ela foi colocada dentro das igrejas de uma forma muito impositiva. E isso fez com que os pastores se fechassem. Por quê? Porque eles se sentiram usados. E nessa que eles se sentiram usados, eles ficaram tudo para trás. Falou, pô, só querem a minha lã.
Então hoje nós temos um objetivo, e que o pessoal que caminha com a gente lá, ele sabe que é gerar, primeira coisa, relacionamento. Porque eu não vou ajudar você e nem você vai me ajudar se eu não tiver sarado na minha alma, né? Tipo, puxa vida, você veio aqui só para ganhar essa caneca, né? Tá, deixa, leva a caneca, tem problema. E nunca mais apareça. Sabe, eu tenho que estar sarado para saber que, como eu disse, eu só vim com interesse. Ou não, eu saber que você não tá sarado, eu não tô sarado para te ajudar, porque você vai ficar maior do que eu. Sabe? Então isso fala mais da gente mesmo, do indivíduo, do que eu não vou poder entrar na tua casa, como diz, abrir a tua despensa para ver a tua geladeira, para ver se tem. Isso tudo é troca, isso é tudo relacionamento. O network é isso, é troca. Não troca necessariamente de bens, mas muitas vezes de um afeto, de um carinho e de uma empatia com o outro, sentindo a dor. O evangelho é isso. Existem casos, a gente não vai falar, mas existem casos de pessoas que chegaram lá completamente arredia, né? Por quê? Porque de alguma forma foram usados, né? E hoje a gente consegue entrar mais dentro do problema do problema espiritual, do problema ministerial, problema familiar, né? Em alguns casos até problemas para se resolver dentro do próprio ministério. Falou, puxa vida, eu tô com um problema assim com um determinado departamento e a gente pode, com um pouco de experiência, e se eu não sei, eu vou atrás de alguém para ajudar. Falou, poxa vida, eu tenho isso, sabe? Desde problema psicológico, né? E buscar. Então é esse tipo, mas a gente faz sem alarde também. Não, o que eu refiro nem é tanto na questão política, porque desde que a igreja deixou o púlpito virar, o altar virar o palanque, ela sofre esse problema e vai sofrer sempre. Mas são muitos os pastores usados por isso. Então, por causa de alguma liderança que tem uma expressão, eles foram muito usados por esses líderes. Então, hoje, quando eles te veem, eles pensam que você é do mesmo. Então, e daí você precisa... Mas aí que tá. Quando eu abro esse precedente de deixar alguém assumir a tribuna da minha igreja, transformá-la em palanque, a minha visão não está sendo o reino. Ela está sendo que eu venha a ser beneficiado. Eu, pastor, se a igreja for, beleza, mas eu vou ser beneficiado. Eu falo isso que eu fui pastor de igreja. E quantas pessoas falaram, quando eu ganhar, tem uma cadeira sua. Se fosse a juntar as cadeiras que eu ia ter, eu tinha uma igreja de mais de 1.000 assentos. E eu sempre tive essa visão. Agora, a pergunta não é essa. A pergunta é entre os pastores. Por exemplo... é dos pastores que eu estava falando, não está falando de maneira individual. Eu tenho uma igreja... Eu como presidente do conselho, e como vários presidentes do conselho, núcleos e outros nomes que dão, o que fazem? Eu, presidente do conselho, vendo o meu rebanho. E daí eu tento colocar na tua cabeça que é um pastor mais simples, menos malicioso, se é que dá para usar essa palavra, e eu tento convencer você de levar o meu candidato. Foi isso que aconteceu ao longo do tempo no Brasil todo, né? Então é nesse aspecto. Mas por quê? Porque eu conquistei a confiança e eu traí. Só que a pessoa não percebeu. É dentro disso aí que eu falo na questão política. Sim. E eu vejo, como eu falo, a necessidade de ajudar o próximo. Esse dia eu estava vendo o Tom Carf. Conhece o Tom Carf, né? Sim. O Tom Carf teve uma atitude, talvez para algumas pessoas, é uma atitude de ganhar like. Mas ele tira uma agenda no mês e ele vai para uma igreja. E a igreja é a mais simples, num bairro mais esquecido. É uma forma dele ajudar, dele ofertar. Não é só a presença dele, mas ele leva toda uma estrutura para que essa igreja tenha fôlego para continuar andando. O Tom Carf, hoje, se eu não me engano, ele virou pastor, né, Jackson? O pai dele é pastor. Ele estava em Curitiba uma época, tá ainda? Ele é do Capão Redondo.
É do Capão Redondo. Tá explicado. É do Capão Redondo. Sabe, então, né? Mas que sabe a realidade, né? Sabe a realidade. Então, o que eu vejo assim, eu falo porque quantos cafés de pastores nós participamos lá em São Paulo e se fala, e teve pastores, tadinho, que vinham de longe. Às vezes não tinham dinheiro nem para pagar a condução. E pastores, não que é porque o cara é grande, ele tem que ajudar todo mundo. Sim. Não é isso, não. Se ele chegou lá, mérito dele, mas eu falo a forma de empatia. Se nós te reunimos, e eu não estou colocando o senhor na parede aqui, tá? Não, por favor, fica tranquilo. Não se sinta que o pastor tá... Não, o que eu falo no modo geral, estou falando não só do Conselho de Colombo, eu falo do Conselho do Brasil. Sim. Quando eu estava na Argentina, eu participava da ADONEP. Uhum. Já conhece a Sim, ADONEP? já participei. A ADONEP, por exemplo... Infelizmente, sumiu, né? Pelo menos aqui em Curitiba. Não, eu acho terrível. A ADONEP, eu estava na Argentina, foi um empresário lá. Sempre é um empresário que vai e conta seu testemunho de como chegou na ADONEP. Alguns falam que a ADONEP é ligada à maçonaria, isso aí não quero entrar no mérito. Sim. Mas assim, ele vai e vê a necessidade do povo, independente da igreja. Ele vai e ajuda, né? É como assim, eu te dou essa ajuda, agora você precisa andar sozinho. Eu te dei um empurrão. Porque tem pessoas também que ela é uma mendiga espiritual. Sim. Ela só espera receber, só receber e não faz nada, né? Esse é o sentido que eu falo. Se tem a ADONEP, se tem, talvez até uma comparação chula, mas eu vou falar, se tem a maçonaria, se tem a Legião da Boa Vontade, que faz esses conselhos e ajuda muitas pessoas, porque nós, pastores, ministérios grandes, venhamos nos unir, a unidade que o senhor fala, e ajudar as pessoas pequenas. Mas eu acho que isso é feito. Eu acho que não é divulgado. Talvez. Eu acho que tem muita gente fazendo. Até por causa daquele o mendigo que você usou. Que tem gente que daí só vai de fila. Ali nós ajudamos algumas situações, mas nós não divulgamos nada. Nós vamos para a Bíblia, não faz que a mão direita dá. Que a direita dá, a esquerda não precisa saber. Não é verdade? Então, lógico, nós somos bem pitoquinho, como diz ali, no aspecto financeiro, mas dentro daquilo ali, eu me lembro na pandemia, nós ajudamos centenas, sabe? E graças a Deus por isso, sempre de alguma forma a gente está tentando ajudar, mas só que isso também não pode ser uma moeda de troca, sabe? Então, porque senão eu vou começar a me promover com isso. E eu sei que tem muita gente, muita igreja grande que faz, né? E não mostra para ninguém, sabe? Então é muito delicado isso. Eu acho que tem, e eu conheço gente que faz mesmo e não mostra e fica por isso mesmo. Eu recebo ajuda para ajudar pessoas aí como igreja, né? E eu também nem na igreja eu mostro que eu tô fazendo aquilo, porque eu acho que não cai bem. Então você vai lá e ajuda. É a história de eu pegar e ir na casa de alguém e levar uma cesta básica e tirar foto. A pessoa já tá numa situação periclitante, daí eu vou me promover com a desgraça. Então eu creio que tem muita gente ainda fazendo mesmo, e graças a Deus pela falta de... E aqueles que não fazem, o Senhor vai ter que cobrar, né? É um ato de se autopromover. E o que eu falo também, apóstolo, é a falta de conhecimento do povo. O povo não evolui, né? Nós estávamos falando em off aqui, muita coisa se evoluiu, questão tecnológica, sim, igrejas mesmo, mas tem muitas pessoas que ficaram no mundo estagnado lá atrás. A mente atrofiada. Sim. Então ela não tem um pensamento de crescimento. E quando falamos de crescimento, não é questão só financeira. Crescimento em tudo. Ampliar a visão, né? Principalmente no conhecimento, né? E a Bíblia já nos alerta isso aí há anos. O povo perece por falta de conhecimento. Eu estava falando sobre Josafá domingo. Quando Josafá assume o reino, primeiro, ele fortifica a cidade. Coloca torres fortificando. Então ele está dizendo aqui, esse território é nosso e ninguém entra. Aí, o que ele faz? O povo precisa de ter mantimento. Então, vamos fazer aqui armazém para que eles tenham mantimento, para que não precisa sair lá fora. Agora, o povo tem uma cidade fortificada, tem alimento, mas precisa de algo mais. Eles precisam conhecer. Conhecimento do Deus que eles professam
e da palavra. O que ele fez? Ele soltou os príncipes, os sacerdotes e os levitas para ensinar o povo. Contanto, quando os moabitas, amonitas e emonitas vieram contra eles, todo mundo sabe a história, eles venceram sem lutar. Porque o povo conhecia, o povo entendeu. Então, quando a gente entende, conhece a Bíblia, eu não preciso ser um mendigo da fé. Sim. Eu não preciso ficar no teu pé, apóstolo Rizzo, para que você tenha pena de mim. Né? É como o paralítico, ou melhor, o enfermo, né? Muita gente fala paralítico de Betesda, mas na realidade ele era um enfermo. Qual era a enfermidade dele? Atrofiada, nervos atrofiados. Então ele estava 38 anos. Poxa, se eu estou necessitado, estou na beira, eu estou deitado, eu vou rolando. Não é que o pastor Martin Luther King dizia? Se eu não conseguir correr, eu vou caminhar. Se eu não conseguir caminhar, eu vou rastejar, mas não vou desistir dos meus objetivos. Então, se eu estou à beira do tanque, estou deitado, vai rolando, irmão, e chega. Mas ele ficou 38 anos, os nervos atrofiados. É quando Jesus chegou e disse: o que queres que eu te faça? Quer ser curado? Pô, quero. Então, e Jesus repete: quer ser curado? Quero. Jesus está dizendo: cheguei, levanta. Só pega a tua cama e vaza. E tem pessoas assim, pastores assim, igrejas assim, sim, atrofiadas, né? Sim, e é porque é o seguinte, nós precisamos ampliar. Essa é uma visão minha, né? Me perdoe quem pensa diferente. Eu não sou contra a campanha, porque eu acho que campanhas são bem evangelísticas. Mas tem gente fazendo campanha para conquistar coisas que nós já conquistamos na cruz. Eu não sou do liberalismo e sou, inclusive, mais contra. Né? Se for para a teologia liberal, eu não gosto. Mas existe muita coisa que a gente precisa sair da escravidão. Não é verdade? Quando está lá Moisés e o povo lá tá na coluna de fogo, ele vai na coluna, ele vai atrás, ele vai... Por quê? Porque era assim que funcionava. Você ia conforme ia a fumaça, não é? Hoje não, hoje você põe o pé e Deus põe o chão, né? Falou assim, onde você colocar a planta dos seus pés ali, sabe? Então tá na hora da gente realmente assumir a condição de filho e largar a condição de escravo, sabe? Não que você não vá ter luta, não que você não vá, sabe? Tem uma teologia doida aí que diz que você pode tudo, né? Aceitou Jesus, você pode fazer a besteira que você quiser, né? E eu tava pregando ontem, eu sempre cito que quantos reajustes de salário tem por ano, pastor? Não tenho ideia. Parece que é um. Mas a palavra de Deus em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. E esse não tem reajuste. Sabe? Não, hoje você não pode, se você pecar, tá passando na mão. Não. Pecado continua sendo pecado e continua, o salário do pecado continua sendo a morte. Uhum. Só que às vezes a gente vai para um lado e a gente só quer, sabe, viver numa escravidão. Sabe, um pensamento de que eu não posso, de que eu não mereço, de que eu não vou, né? Ou aqui dentro dessa visão aí que você deu como exemplo, do mendigo. Não, você é filho, você é filha, sabe? Você tem, já conquistou, eu preciso me manter nos bons princípios da palavra para me manter, mas eu preciso entender que o Senhor já passou por uma cruz, sabe, para que nós passássemos, para não precisássemos passar por tudo, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados, sabe? Então eu percebo isso de uma maneira muito clara. Nós precisamos acreditar em Jesus, sabe? Às vezes a gente não crê, às vezes diante da nossa circunstância a gente a gente trava e fala, meu Deus do céu, tá chovendo, eu não vou poder ir, sabe? Uma oração faz o sol parar, faz o sol retroceder, é oração. Quando Josué fez isso, para a lua, para a estrela, sabe? Poder e autoridade estão na nossa mão. Então eu acredito nesse evangelho maluco, sabe? De verdade, de que eu já tenho aquilo. Eu não gosto, embora eu às vezes tenha alguns insights, mas eu não gosto da coisa do caos, sabe?
embora a palavra de Deus ela fala que a coisa vai piorar, mas vai piorar, mas melhor, na presença. Não é verdade? Sim. Não, tá ruim, tá doendo, tá? Mas eu tô com ele, tô na presença dele. Sabe que é muito maior do que tudo. E a gente tem esquecido desse tipo de coisa. A gente olha direto como Pedro olhou, só pro vento e começa a afundar. Fato. Né? E esquece de olhar pro Senhor. As pessoas têm essa mente. Pregar aqui, né? A conversa passou é essa. A gente começa a falar, daqui a pouco tá pregando. A questão é essa, o povo teve uma mente cauterizada de escravo. Lembra quando Moisés, eu dei até esse exemplo, Moisés tirou o povo da escravidão? E quando começou a andar no deserto, o povo quis voltar para comer cebola? Sim, e você lembrava, você imagina assim, Jackson, comigo, o Moisés falou, gente, galera, vou tirar vocês da escravidão. O povo, que escravidão? Você tá ligado? Você tá ligado que até hoje tem gente que não sabe que vive como escravo em algumas áreas? Uhum. Você já parou para pensar? Porque tá tão acostumado a passar naquela situação que já acha que faz parte da vida. É aquela do gato, né? Ó céus, ó terra. É o gato ou é um cachorro que fazia aquele? O céu, não, até o Lito e o Hard. Essa era a hiena. Ó céus, ó terra, ó vida. Né? Nada vai dar certo, nada vai dar certo. Meu, nós precisamos nos libertar mesmo. Essa que é a visão. A gente precisa olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então, não dá para ser meia boca. E a libertação está no conhecimento disso aqui. Exatamente. Ó. João 8,32, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vamos pro 31. Se permanecerem nos meus estatutos, então verdadeiramente serei meus discípulos e conhecerão a verdade. O pessoal acha que conhecer a verdade é uma mágica. Não, é palavra e discipulado. Exato. Discipulado disse tudo. Se não discipular o povo... Agora entrando no caso aqui do liberalismo. Eu não quero entrar nisso, não. eu vi agora, antes de sair, eu tava vendo um vídeo, minha mulher que mostrou, de uma igreja, aí é meio polêmico. O cara vestido de mulher, dizendo ser o pastor da igreja, e a igreja, pessoas nesse mesmo naipe dele, porque tudo que a gente falar aqui é internet. Não é igreja. O que você acha? Não é igreja, não é igreja. Igreja é igreja. A igreja, ela é santa. Você pode fazer um boteco e colocar o nome lá, igreja. Não vai ser. Pô, não é igreja. Para mim não é. Você pode usar, pode falar, pode... Não tem como. O Senhor, ele tinha um povo que estava vendendo CD, né? Falei, já, estavam vendendo CD, livro, né? Tinha um pendrive também. Daí de repente Jesus chega, mete o pé em tudo, porque era o zelo pela casa dele. Não mudou. Você tá ligado? Não mudou. E eu não tenho nenhum problema. Eu vou, enquanto vendo o livro também, né? Mas, como eu disse, só que esse não pode ser o propósito do evangelho. Né? Então, como eu disse, Gálatas 1,6 fala assim, ainda que venha um anjo falando de alguma coisa que não seja, anátema, é maldição. Você tá ligado? É isso, não tem como. Esse aí é até fácil a gente dar uma rebatida. Agora, quando vem que é o popularzão aí da internet, é um que bate de frente com muitos líderes. E aí, numa das pregações dele, ele fala que o beber, que o fumar, que jogar, jogatina, não jogar um futebol, e as reuniões deles, se fuma um charuto, se toma cerveja e uísque. Pastor Anderson Silva. Eu já ouvi. Eu, particularmente... Ele falou. Eu, particularmente, eu acho muito triste. Eu não fumo, não bebo, né? Mas eu acho que é muito pobre você imaginar que você só é evangélico se não bebe e não fuma. Sabe, eu acho isso de uma pobreza espiritual muito forte. Porque daí é o seguinte, eu conheço muita gente que não bebe, não fuma e arrebenta a mulher no cacete. Sim. Conheço muita gente que não bebe, não fuma e não joga e trai a mulher todo dia. Sabe? Então, é aquilo que eu acho que Mateus 23 fala bem assim, não faça como diz isso, mas não omita as outras coisas, sabe? Quando ele cita isso aí, ele cita de Spurgeon, ele cita Wesley, pô,
Era outra época, sabe? É o espírito da época. Nós precisamos entender que época nós estamos. Se quer fazer, eu sinceramente, se é pecado, eu não sei, é você e Deus. Mas promover algumas coisas, eu não. Tem uma história que o Martinho Lutero estava vindo de um baile. Ele tomava muito cerveja, né? Isso é, Jackson. Ele estava vindo de um baile com um amigo dele. E tava chapado os dois. E eles pararam no caminho e falaram, rapaz, será que eles estão fazendo certo? Se Deus mandasse um raio e exterminasse com a gente aqui? Aí disse que caiu um raio e matou o amigo dele. Caramba. Você escutou essa história? Não. Ele falou isso, na hora o raio veio e puf, matou o amigo dele. Por isso que veio aquela história, né? O raio não cai no mesmo lugar 2 vezes. E aí ele se despertou, porém não deixou, né? Não deixou as práticas. Mas eu até recebi um pastor aqui e ele disse algo importante. Talvez seja cultural, porque eu já fui a alguns países e já vi pastores ali compartilhando um vinho, alguma coisa assim. Pode ser cultural ou não. Mas para nós brasileiros que não tem medida certa... Sim, não, porque nós somos um país que tem muito alcoólatra, sabe? Eu ainda acho que se você tomasse... Cara, não precisava você colocar aquilo ali. Como diz, é você e Deus, eu não vou. A palavra de Deus, Romanos 14, fala o seguinte, se pra você tá bem, mas se isso escandaliza teu irmão, não faça. Não é mais ou menos assim, isso? Assim. Sabe? Então eu acho que falta bom senso. Sabe? É aquela coisa, não precisa. Como eu acho muito delicado você medir o evangelho a quem não bebe e não fuma, eu acho que é de uma pobreza terrível. Né? Também você achar que você é o supra-sumo porque faz isso. O perigoso é isso, né? Nós estamos falando de pessoas que não têm o conhecimento. Sim. Pessoas que não buscam a verdade. Pessoas que aprenderam pelo que ouve e não pelo que estuda. Apesar que hoje tem todos os mecanismos para que você possa refutar isso. Não recentemente, mas uns anos atrás, um pastor, ele recebeu uma revelação, acho que você já viu, uma revelação, que ele teria o direito de pegar a mulher e ele estava baseado na Bíblia, segundo ele. Eu lembro, mas ele estava mesmo. Tava. Aí o repórter vai lá e lê para ele, né? Lá em Oséias. Lê para ele. E digo, tem um acento e uma vírgula aqui, né? Mas até então, o caso já tinha rolado há muito tempo. E ele achando que estava fazendo, né? Então, um líder, o que eu falo? Não estou falando só do Anderson Silva ou desse pastor, mas eu estou falando da figura de liderança, um líder. O que ele fala... tem muito peso, Tem muito peso. O senhor hoje veio aqui no podcast, uma fala do senhor... Você me provoca, né? Aí eu falei... Mas eu falei que uma coisa mal interpretada da BO. Da BO. Não é verdade? Porque agora eu vou mais longe. Né? Que graças a Deus acho que o nosso povo não bebe. Mas o que toma de Coca-Cola, e o que faz mal a Coca-Cola? O que faz mal aos refrigerantes, não vou fazer propaganda aí, que às vezes pode ficar ruim, mas o que faz mal ao refrigerante, então eu acho que a gente precisa analisar na coisa como um todo. O que te faz mal? Pronto. Né? Às vezes a bebida não me faz mal. Não, a partir do momento que ela mudou o teu... Como é que fala? O teu raciocínio, a tua lógica, a tua maneira de pensar, a tua consciência, ela começou a fazer mal. Não é verdade? Então, a gente tem que olhar como um todo. Pô, vou comer eu gosto de passagem, mas eu vou falar contra mim agora. Vou comer uma panceta. Pô, isso é bom demais, hein, cara? Diz que aquilo ali... Sabe como é que eu como aquilo? De olho fechado. Sabia? Eu de olho aberto que eu quero ver. Não. Sabe por quê? Porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Daí... Então eu vou de olho fechado. Tá certo. Essa questão da figura liderança é o que tem acabado com muitas igrejas. Como eu falo, antigamente nós clamávamos para que tivesse igreja. Sim. Mas hoje tem diversas igrejas e essa diversidade trouxe também um prejuízo, né? Que nem essa igreja que a gente citou aqui. Mas não é igreja.
A gente precisa discernir. A sociedade, ela encara como igreja. Nós, como já somos, tem um entendimento, nós classificamos isso como uma igreja. Mas o céu, para mim, o que o céu classifica é a igreja. O céu não classifica. Então, para mim, está então, valendo. Aí nós estamos falando por nós, que conhecemos. Para as pessoas que não conhecem e frequentam, é uma igreja. Né? É uma igreja. Para eles é uma igreja. Para eles estão fazendo tudo certo. Mas se eles estão buscando Deus... Na cabeça deles, não, sim. Pois então, uma hora Deus se revela. Buscar-me-eis e me encontrareis. Então, na cabeça dele, sim. Então, vamos... agora mesmo eu vi um rapaz, apóstolo, com a Tami. Nossa, fazendo um pompeiro. Eu sei que está errado. Eu vou apoiar o errado? É aquilo que nós falamos de um amigo. Então, vem cá. Poxa, legal você ser seu amigo. Pô, legal. Mas você está errada. Está estranho, né? Está estranho. Então, mas na cabeça do mundo geral, para eles estão certo. Então, nós temos que acender a luz de alerta e dizer, ó, o farol é esse aqui, ó. O que está brilhando aqui é um vagalume. Entendeu? O farol é esse. Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, aí nós, como líderes, nós temos que tomar muito atenção e no que vamos falar, propagar, que às vezes a gente fala voluntariamente ou para agradar A ou B, e na mente das pessoas fica cauterizada isso. Sim. E aí surgem essas denominadas igrejas, que não são, né? Sim. Mas é necessário, né? É necessário, e se Deus quiser, a coisa vai sabe, o reino sempre vai prevalecer, sabe, a verdade sempre vai aparecer, como diz, a não ser que você tenha não só uma mente cauterizada, você não queira mesmo, daí não dá, mas a gente conversa, e você deve falar com muita gente assim também, que professam de outra fé, que pensam de maneira diferente, e a gente mostra por A mais B, e a pessoa também não acredita. As pessoas acreditam, lamentavelmente querem acreditar naquilo que elas querem acreditar. Sim. Mas quando o Senhor tem um propósito, pode fazer o que quiser. Uma hora ele abre a visão. É que eu costumo dizer, tem um rapaz que eu acompanho ele. É o mestre, segundo o mestre Jonan. Ele é um bandista. E ele conhece muito de Bíblia. Muito, muito. Até esse dia eu vi o vídeo, o filho dele vindo de uma escola onde estava aprendendo a Bíblia. E ele debate com muitos pastores aí. Mas o diabo conhece a Bíblia de cor. Então, mas o que eu quero dizer? Eu não estou querendo debater com você, não. Só tô vamos debater também, que eu gosto disso. Não, mas eu não gosto. Eu gosto. Assim, o que eu vejo é uma pessoa que você pode pregar. Para ele vai soar como um latão. Uhum. O que eu vejo? O Espírito Santo tem que ter na verdade, ele tem que ter um encontro de expressão para entender essa verdade, né? Mas já estamos encerrando aqui, ó, o papo muito agradável, você é sensacional. Isso. Faltamos alguns minutos, eu gostaria de fazer 2 perguntas em uma só. Vai lá. O que marcou o seu ministério de forma positiva e o que marcou seu ministério de forma negativa? Rapaz, eu acho que de forma negativa foi quando... Sabe quando você tem 18 anos, que você acha que tudo é colorido e tudo é maravilhoso, lindo, e que tudo e que você vai ficar rico com 30? Não é? Poxa, a vida é maravilhoso. E da parte ruim, foi quando eu vi que nem tudo que brilhava era ouro no nosso meio. A parte boa foi que eu consegui focar em Jesus. Eu falei, Senhor, obrigado, porque eu sei que hoje eu só sou dependente dele. Então essa é a parte boa, como diz, reconhecer, né, que como eu não sei se você sabe, vou contar uma história, já que você segura a ponta aí. Como é que você faz, e daí vale para a história do menino ali que conhece tudo de Bíblia, mas não aceita. Sabe como é que faz uma pessoa que trabalha com diamantes, quando ela vai começar a trabalhar com diamantes, ela vai numa joalheria, sabe como é que ela é treinada? Não. Ela fica um mês, um período lá, dentro de uma sala fechada só com diamantes. Daí eu te pergunto, era diamante verdadeiro ou falso que ela fica lidando? Provavelmente falso. Não, só o verdadeiro. E assim que nós precisamos viver o evangelho, só com a verdade.
Não adianta ficar acusando, porque aquele tá errado, aquilo tá errado, isso tá errado. Quando você tem a verdade, qualquer coisa falsa, você reconhece. Sabe? Então isso é bem interessante. Então eu, na minha vida hoje, ao invés de eu ficar mostrando os fake do outro, eu mostro a verdade, que é Jesus. Sabe? Daí, quando vem alguma coisa errada, todo mundo sabe. Sensacional. Deixa eu fazer uma propaganda. Opa! Toda quinta-feira, 8 horas da noite, nessa plataforma. Aqui é YouTube, né? YouTube. Sua História Podcast. Sempre uma história diferente e um convidado. E você vai estar por lá em breve. Aí, ou já esteve, né? Não sei quando que vai passar aqui, né? Tá bom? Vamos estar. Reforçando aí, vai lá nas redes sociais. Sua História. Sua História Podcast. Sua História Podcast. Também no YouTube. Tá aí. Apóstolo Aloysio Lemos, um homem de Deus. Um papo muito agradável. Se já que deixasse, a gente ficava o dia todo aqui. Tá bom? Então, eu te peço, se inscreva no nosso canal também. Graça e Verdade. Siga nas nossas redes sociais. E assim, juntos, vamos fazer o Evangelho ser mais propagado do que já é. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Fique na paz do Senhor. Até o próximo episódio.